Pronto? Oi. Onde você está agora? Ah, tá. Não, eu estou aqui no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aí de onde você está, você vai fazer o seguinte: se a Codevasf está à sua esquerda, você segue reto toda a vida, vai pegar a primeira esquerda, a primeira direita, mas vem sempre no sentido sul-norte, por favor. Obrigado. Não, uns 3 minutos. Obrigado. Bom, gente, essa é uma conversa real que eu tive. Eu estava saindo do banco, pedi um Uber. Brasília é uma cidade toda cartesiana. Não tem muito jeito como errar. Mas, apesar disso e de ter um GPS, esse motorista não chegava jamais. E mesmo depois de eu explicar, muito claramente, ele estava muito próximo, ele demorou mais uns 15 minutos. Então, de toda essa conversa, o conteúdo é real. A única coisa não real é que o telefone funcionou super bem, porque a minha linha é daquela companhia, que eu não posso dizer o nome, que não é bem assim. Mas, quando eu entrei no carro, eu fiquei me perguntando, como é que pode um profissional que está numa das empresas mais inovadoras do mundo, que expandiu a fronteira da inovação, e ainda assim ele não tem alguns conhecimentos básicos? Ele não chegou a mim porque ele não entendeu esquerda, direita, norte e sul, numa cidade em que os bairros se chamam norte e sul. Bom, eu tenho um candidato para responder essa pergunta: a qualidade da nossa educação. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Educação, e eu não preciso convencer vocês sobre a importância dela. Afinal de contas, vocês são universitários ou professores em algumas das mais importantes faculdades do Brasil. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como a educação pode ser importante para os países. E aí, queria mostrar, resumidamente, uma comparação sobre isso. Aqui vocês podem ver, ainda que com anos um pouquinho diferentes, o índice de competitividade global, os primeiros 10 países no ranking mundial. E uma prova internacional aplicada em alunos de escolas particulares e públicas aos 15 anos de idade. Essa prova mede linguagem, ciências e matemática. A competitividade global, com isso eu não quero dizer que a educação tem que ser funcionalista só para gerar competitividade, mas competitividade global, no fim das contas, é, em resumo, uma medida do sucesso de um país no mundo. Não? O que acontece? A verdade é que a educação é tão importante para os países que 6 dos 10 primeiros colocados nesses rankings são os mesmos. De novo, a educação não se resume a onde estamos no ranking, mas ela nos ajuda a entender onde estamos em relação aos nossos parceiros. E onde é que a gente está nesse jogo, o Brasil ou a América Latina? A verdade é que a gente está perdendo. O nosso 7-1, que foi dolorido com a Alemanha, aqui é muito pior. Em resumo, na média, os nossos melhores alunos, provenientes das famílias com melhores condições socioeconômicas, inclusive de escolas particulares, têm um desempenho em linguagem, matemática e ciências inferior aos piores alunos, com as piores condições socioeconômicas em vários países. Está super difícil ver isso daí, então que tal se a gente olhar só o Brasil e a Coreia do Sul, que é uma comparação clássica que se faz em termos de desenvolvimento, porque nós partimos mais ou menos do mesmo lugar na década de 60. Ali está claro para vocês, não? O topo, os nossos melhores alunos na média, aqueles que estão buscando ser engenheiros e tudo mais, a essa idade, aos 15 anos de idade, tem um desempenho inferior dos nossos melhores aos piores sul-coreanos. Como é que a gente muda isso? O que é necessário fazer para que isso não se repita? É um pouco sobre isso que eu quero falar para vocês, do que o banco tem feito no Brasil e na região para mudar esse cenário. Mas antes eu queria fazer uma provocação.
quando eu venho aqui falar sobre educação e o que o Banco Interamericano pode fazer junto com os países para mudar aquele cenário, o que vem na cabeça de vocês? Sistemas de informação super complexos, salas super modernas, cheias de computadores, salas com poucos alunos, talvez escolas lindas, arborizadas, com áreas públicas seguras. Tudo isso é importante e a gente está fazendo, a gente está apoiando. E os países, o Brasil particularmente, teve uma expansão do acesso à educação muito relevante. Aliás, naquela prova que eu mostrei antes, o PISA, o Brasil foi o país que mais avançou em termos de desempenho em matemática nos últimos anos. Mas, como vocês viram, a gente ainda está muito atrás. Então, a gente precisa acelerar isso. Quando, na minha cabeça, vem isso aqui. Não se preocupe. Mas, por quê? Porque pesquisa aplicada sobre educação pode ajudar a resolver problemas de gênero, de desigualdades regionais. Nós descobrimos que 1/3 das meninas de 10 a 16 anos, em escolas sem banheiros, perdem 1 mês de aula por ano porque elas têm vergonha de ir para a escola quando elas estão no ciclo menstrual, ou elas têm medo de ir ao banheiro porque têm medo de ser assaltadas ou violentadas. Então, às vezes, lidar com educação e com desenvolvimento é isso. Fazer uma pergunta sobre a importância de uma privada para a vida de uma pessoa. E aí eu queria falar sobre 3 temas que todo sistema de educação de qualidade tem. E são sobre esses temas que nós do BID estamos apoiando os países. Dentre outros, é claro. Meu colega Francisco já falou para vocês sobre a importância dos 1000 dias na formação das pessoas, e eu não vou me alongar sobre isso. Vou mostrar isso graficamente. Aqui, provavelmente, são as palavras que o Marcelo, aquela criança que nasceu em melhores condições, mas, sobretudo, que teve estímulos e atenção ao longo da primeira infância, consegue reconhecer ao olhar fotos, quando ele tem 4 anos e entra na pré-escola. Mesmo que uma criança tenha vindo de uma família com piores condições socioeconômicas, se ele receber o estímulo certo em centros de educação infantil, com professores de qualidade, ele vai conseguir reconhecer isso daqui. Se ele não tiver, é isso que vai acontecer. Então, rapidamente, já na pré-escola, as diferenças começam a aparecer. Como a gente garante que isso não se acumule ao longo do sistema? Aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é o agente mais importante do processo educativo. Esse cara aí, chamado professor. Acho que aqui há alguns professores. Proponho um exercício a vocês. Tirem 10 segundinhos para se lembrar do professor que mais te marcou. Talvez tenha sido naquele momento que você foi para uma escola diferente, você não conhecia ninguém. Talvez foi aquele cara que pela primeira vez conseguiu te ensinar matemática e você entendeu que aquilo era uma linguagem, não toda aquela quantidade de coisa que você estava tentando decorar. Às vezes pode ser alguém que soube te acolher num momento difícil. Então, vou pedir só que quem consegue lembrar de um professor assim, ou é um professor assim, faça uma salva de aplausos aos professores do Brasil. Vocês são muito educados, mas eu suponho que todo mundo conseguiu se lembrar de um professor. Essa é a nossa primeira figura de autoridade fora da nossa casa, da nossa família. E ele vai nos encaminhar para o desenvolvimento. Ele é essencial. Óbvio que ele não trabalha sozinho. Uma das coisas que a gente descobriu na pesquisa sobre educação é que não basta que ele tenha titulação acadêmica. O mais importante elemento do professor é a capacidade que ele tem de compreender seus alunos e gerar uma boa interação dele, professor, com os alunos e entre os alunos. É óbvio que ele precisa conhecer o conteúdo, saber passar esse conteúdo, mas essa capacidade de interação é essencial.
Aqui tem um exercício bem simples de numeramento. O pessoal que for de ciências humanas não precisa se preocupar. Mas o pessoal de economia também não precisa ser arrogante, porque a gente é de ciências humanas também, para mostrar a importância de um professor. Isso aqui é no comecinho do ensino fundamental. Basicamente, que número falta? O que acontece quando eu coloco bons professores e maus professores? Se eu exponho uma criança a 3 professores ruins, só 52%, 57% das crianças conseguem resolver esse exercício. Se eles têm 3 professores bons, aí, no comecinho do numeramento, que é a alfabetização matemática, mais de 70% das crianças conseguem resolver esse exercício. Então, imaginem uma criança que já não conseguia reconhecer aquelas palavras, vem para o numeramento e ainda recebe professores ruins. As diferenças vão se acumulando. Então, gerar um sistema de apoio, qualificação e valorização do professor é essencial. No Brasil, os professores públicos recebem, em média, 40% do que recebem os professores da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e trabalham 5 semanas a mais. A gente tem muito o que fazer aí. O terceiro elemento que eu queria falar para vocês, encerrando a minha fala, não basta conhecimento acadêmico, disciplinar. Não basta saber quantas patas tem um camarão, quais são os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. E nem basta saber trigonometria. Tudo isso será importante ao longo da vida. Mas nós descobrimos, meu colega Francisco já falou, e vocês vão ouvir bastante agora de manhã, que, com pesquisa, nós descobrimos que as competências socioemocionais são essenciais e precisam estar dentro do currículo dos sistemas de educação. O que são essas competências socioemocionais? As competências socioemocionais para a educação é quase o sustentável da década passada. Nós estamos falando aqui de capacidade de trabalho em equipe, colaboração, resiliência, que é uma palavra super bonita que a gente chama de garra, que é a capacidade de manter-se apesar dos tropeços que a vida vai nos gerando, de seguir seu rumo. Empatia, capacidade de entender o lugar do outro, se colocar lá para gerar um diálogo construtivo. O sistema educativo precisa ter condições de gerar isso nas crianças. E aí nós vamos perguntar para o mercado, para quem contrata os egressos do sistema educativo. Isso é mesmo importante? A Argentina, Brasil e Chile perguntamos a empresários: quais são os conhecimentos e habilidades que vocês mais valorizam? Específicas, aquela da firma para onde ele está contratando, eu sei fazer alguma coisa específica daquela indústria, daquela firma. Conhecimentos gerais, tudo isso é importante, mas o que eles mais valorizam são as competências socioemocionais. E a gente se perguntou, mas tudo bem, ele valoriza, mas talvez seja fácil encontrar, porque talvez o sistema educativo pode estar com dificuldades nesses países de gerar conhecimentos, mas ele tem condições de gerar essas competências. E o que a gente descobriu não importa o país, não importa o setor, automotivo, têxtil, não importa o tamanho da empresa, pequena, média, grande, o mais difícil para esses empresários é encontrar jovens que tenham competências socioemocionais desenvolvidas. A boa notícia nós sabemos fazer isso, nós sabemos desenvolver isso, e sistemas educativos podem e estão conseguindo fazer, no Brasil e na América Latina, com que jovens desenvolvam essas competências ao longo da sua trajetória. E olhem para esse gráfico, o último está mostrando para vocês. Nos cargos de maior salário, essas são as competências mais difíceis de serem encontradas. Tamanha é a importância disso. No fim, a gente não quer apenas um país em que os motoristas de Uber saibam esquerda ou direita, norte ou sul.
Aliás, ele teve até proatividade, porque ele, afinal, chegou lá e me buscou, porque ele conseguiu perguntar para uma pessoa, me ligou e tal. A gente quer um país em que jovens como vocês inventem, inovem, desenvolvam inúmeros novos Ubers. Porque, como já disse, um dos maiores pensadores e aplicadores de educação no mundo, educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. São as pessoas que transformam o mundo. Então é isso, gente. Vamos transformar o mundo para melhor. Muito obrigado.